Quem gostaria de fazer a prece inicial hoje? Quem? Quem sentiu no coração? Acho que a Juliene sentiu, não sei. Falo mesmo. É a Juju. Pode, Ju? Eu já ia falar assim, meu nome não é Juliene, então não sou Ai, eu. Ju. Ai, gente, eu posso Mãe, fazer. lê a página, por favor. 2 de setembro. Viver com confiança em mim é uma aventura gloriosa. Muitas pessoas se apressam para realizar as coisas por si próprias. Algumas obtêm sucesso, mas outras fracassam horrivelmente. Mas os dois grupos ignoram o sentido da vida, viver e trabalhar em comunhão comigo. Quando você tem fé em mim, a sua perspectiva muda. Você vê milagres acontecendo ao seu redor, enquanto outras pessoas veem apenas eventos naturais e coincidências. Você inicia cada dia com uma alegre expectativa, aguardando para ver o que realizarei. Aceita sua fraqueza como um presente, sabendo que meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mantém seu planejamento com certa hesitação, sabendo que os meus planos são muito superiores. Você vive, se move e existe em mim, desejando que eu viva em você. Eu em você, você em mim. Esta é a aventura íntima que eu lhe ofereço. Vamos então fechar nossos olhos e elevar os nossos pensamentos e o nosso coração para que possamos nos conectar com o alto, com energias mais leves, para que elas nos ajudem a tirar os nossos véus, os véus das dificuldades de que a gente tem de lidar com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, com os nossos fracassos, que nós possamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, para que nós possamos absorver cada lição com o coração aberto, na certeza que podemos confiar em Deus e seguir em paz o nosso caminho, tentando nos aperfeiçoar cada dia mais. Assim seja. Que bom, que lindo. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje? Bianca. É... Vamos lá. Capítulo 23, Moral Estranha. Qual item? Item 1. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Tá. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhe diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículo 25, 26, 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim mesmo, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim mesmo, não é digno de mim. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, muito raras de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal. E a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte,
uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, neste caso, o fundo do seu pensamento não foi exprimido ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pode sofrer alguma alteração, passando de uma língua para a outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido das reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso, não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda mesmo procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou, e na afirmação saber se, na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. Tá bom? Tá bom. Você quer falar alguma coisa? Não. Alguém gostaria de falar sobre esse capítulo, sobre esse item? Lívia. Então, a gente já leu mais de uma vez, né? Esse texto, sempre volta e meia ele cai, né? E esse capítulo, né? Eu não lembro se, acho que foi o Alexandre, não lembro, ele comentou, né, que esse capítulo, Moral Estranha, era muito peculiar para ele, né? E eu também acho muito assim que causa várias interpretações e sempre que a gente estuda, a gente encontra mais e mais coisas, né? E hoje, a Bianca, fazendo a leitura dele, me veio a ideia, não sei porquê, acho que foi a primeira vez que me veio essa ideia desse texto, falando do desapego, que a gente tanto fala aqui, né? Mas, no caso, o desapego, a gente pensa logo, né, no desapego material, né, da coisa, né, em si, um objeto, uma propriedade, mas também do desapego a gente tem que ter nessa noção de sentimentos, de pessoas, né? E ele me fez pensar nisso hoje, esse texto, da gente, com certeza Cristo não mandou a gente odiar o pai ou odiar a mãe, né? A gente sabe disso, deve provavelmente, não sei, pode ter tido algum erro de tradução, a gente não sabe, né, ao certo, mas se ele usou, vamos assim dizer, de alguma analogia para falar sobre isso, né, com certeza ele estava falando da vida eterna, né? Porque hoje o meu pai, ele está como meu pai, mas amanhã ele pode ser meu filho, pode ser meu avô, não sei, as coisas vão mudando, nada fica do jeito que né? Deus trabalha com isso, né? Trabalha com a mudança, para a gente, na mudança, ir evoluindo, né? E se adaptando. Então, eu acho que essa leitura foi muito pertinente hoje para mim em relação a desapego, né? O que é hoje, amanhã pode não ser mais, entendeu? E as coisas vão mudando, e é assim que funciona. As coisas mudam para o nosso bem, né? Porque se a gente ficasse sempre numa mesmice, não haveria superação, não haveria o esforço, né? Se a gente já fosse criado, vamos assim dizer, evoluídos, não teria muito o que a gente fazer, vamos assim dizer. A gente só ia viver nossas vidas e tal, mas não. Então a gente começa simples, ignorante, até como diz o Livro dos Espíritos, justamente para ser mérito nosso, né? A gente crescer, a gente criar, né, sentimentos, criar laços, e eu acho que também é isso que essa leitura fala, da gente criar laços, os sentimentos. Então, eu acho que essa leitura hoje me tocou muito em relação a isso, em relação ao desapego, tanto de sentimentos como de pessoas, né?
Quem veio hoje como mãe, como pai, amanhã, como eu falei, pode vir como filho, e assim sucessivamente, vai, né? Vai mudando. E a gente tem que sempre estar adaptável, né, em relação a isso, e sempre de coração aberto, né? Não é porque aquela pessoa desencarnou ou numa próxima vida não vai vir mais como talvez como algum parente meu, tal, não é por causa disso que o laço morre. Não, o laço sempre está aí. E isso que o espiritismo nos traz e que é tão lindo, né? Os laços nunca se rompem. A gente sempre tem os nossos pais, nossas mães, irmãos, não importa como eles venham para a gente nas próximas vidas, a gente sempre, de alguma forma, vai estar ligado um com o outro. Então, acho que Cristo meio que fala assim, para que tanto desapego, para que tanto apego se a vida é assim, sabe? Se as coisas mudam, mas no final sempre cria-se os laços, sempre cria-se esse amor. Então a gente ainda tem muito esse sentimento, né, de posse, né? Ah, não, o que é meu e não tem que ficar comigo sempre e tal. E não, quando a gente cria o sentimento, quando a gente cria a simpatia, a afinidade, já é nosso de alguma forma, entendeu? Por mais que numa próxima não venha perto da gente ou não venha no nosso âmbito familiar, o que é para ser, vai ser, entendeu? Então, se você tiver que reencontrar com aquela pessoa em alguma outra existência, em alguma outra vida, vai acontecer, entendeu? Deus é perfeito, a gente que não entende, né? Às vezes é o que a gente sempre fala aqui, né? Deus escreve certo, ele não escreve por linhas tortas, ele escreve certo. A gente que não entende ainda qual a forma dele, qual a forma de escrita dele. Então eu acho que é mais ou menos isso, né? O que é nosso fica com a gente. A gente não precisa ter esse negócio de não, é meu, aquele apego. Não, é algo natural que vai acontecendo ao longo das nossas existências. Muito bom. A Márcia acho que levantou a mão, né, Márcia? Acho que o Alexandre também. Levantei. Então, Li, você foi muito feliz em falar em desapego. E quando você falou esse desapego afetivo, eu lembrei ontem, eu comecei a ouvir o livro da Maria João de Deus, do Chico Xavier, Cartas de uma Morta. Já ouviram? E ela era um espírito assim, que está num degrauzinho melhor do que a gente, né? E ela sofreu muito no desencarne. E o sofrimento que ela teve foi exatamente por deixar os filhos, né? Então, ela demorou um tempo para entender que esse apego afetivo que a gente tem, isso também é um apego que a gente tem que aprender a se desligar, né? Então, assim, entre a gente lê, a gente estuda, a gente faz Zoom, a gente lê livro, mas na hora que a gente está passando determinadas situações, né, quando eu estava ouvindo o livro, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, com essa pandemia, eu tenho medo de morrer por deixar meus filhos, né? Tenho medo dos meus filhos morram porque eu não sei se eu vou viver sem eles. Olha o ego aí, né? Porque na hora de confiar em Deus e saber que Deus cuida da gente, e que se a gente estiver na hora de desencarnar, a gente vai desencarnar, seja da pandemia, seja por uma outra situação. É lógico, a gente tem que tomar os cuidados para a nossa parte, né? Mas você fica pensando, justamente, eu fiquei pensando justamente isso, que eu ainda estou no aprendizado. É muito complicado. Eu leio que eu tenho que não tenho que me apegar, mas só de pensar, né, que eu posso perder ou que posso deixar meus filhos aqui pequenos, né, me apavora, isso dá um certo pavor. Então, realmente é um exercício que a gente tem que fazer, né?
É uma meditação que a gente tem que estar fazendo todos os dias. A gente tem que estar fazendo evangelho realmente todos os dias, lendo as páginas 200, 1.400 vezes, todos os dias. Por que ela faz sempre? A gente precisa ouvir, né? A gente precisa ler, a gente precisa internalizar isso dentro da gente, porque realmente a prova da encarnação é uma prova difícil. E a gente sente tudo, né? A gente sente tudo e continua sentindo quando desencarna. Então, o desapego tem que ter realmente um exercício diário, entendeu? Eu achei interessante falar Carta de uma Moda da mãe do Chico, porque eu pensei que quando fosse ler o livro, ela ia falar, desencarnei, encontrei novos amigos espirituais, né? Fui tão feliz, e não. E aquilo me tocou profundamente, né? Me tocou profundamente, porque ela narra o quanto ela lutou no leito para vencer a morte. Não queria sair da carne, os espíritos estavam ali para levar ela, e ela lutou porque ela pensava nos filhos o tempo inteiro, entendeu? Então, eu indico essa leitura a vocês, né? Muito interessante. É isso. Acho que agora é a vez do Alexandre, né? Alexandre, isso. Tô aqui. Eu queria complementar uma visão da Lívia, que eu acho muito legal, eu concordo plenamente. É o desapego, nós estamos falando de desapego, eu também acredito nisso, mas tem um desapego que é bem interessante, que é tão difícil quanto, que é o desapego das crenças dos nossos pais. A gente é educado dentro de um regime restrito, né? Dentro da visão que os teus pais te dão do mundo, né? Então, ainda tem esse desapego também, que é o desapego de você entender que, poxa, legal, bacana que veio a educação, mas não é a única verdade. Porque isso é um motivo de conflito muito grande, né? Dando exemplos claros assim, né? Se eu arrotar depois do almoço, vocês vão ficar incomodadas com isso. Mas dependendo da região aonde eu esteja, essa será a minha educação, né? A minha educação fala, se você não arrotar, é sinal de que você não gostou do almoço. Então, um sistema de crenças nos é passado no nascimento, né? Do nascimento à infância até a juventude, né? E a gente precisa aprender a desapegar também dessa crença, porque aí a gente começa a respeitar o outro, que só tem uma visão diferente, né? Que só enxerga de forma diferente. Então, esse é um outro desapego que eu acho muito interessante quando a gente fala de pai e mãe. Porque, senão, a gente é muito... Eu vejo isso nitidamente em várias famílias, eu sou muito observador, e eu observo isso, que coisas que você vê arraigado no pai, no avô, você vê se repetir no neto, sabe? Porque a gente levou aquilo e tal. Não quer dizer que seja errado, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que não é o único certo, é apenas uma visão, é apenas uma forma de enxergar, né? E aí, quando você entende isso e você se desapega do seu sistema de crenças, você abre o seu universo para pensar em outras tantas. Vai chegar em alguma hora que você vai esbarrar com algumas que você vai dizer, cara, isso não quero nem ouvir isso aí. Isso é maluco demais para mim, sabe? Vai chegar uma hora que isso vai acontecer, mas você está se abrindo para a coisa. Você está entendendo. Outro dia eu conversei com um físico e eu estava falando para ele sobre a reencarnação, tal, a gente conversando, ele falando sobre física, eu falando sobre reencarnação, e ele falou, cara, eu não consigo entender muito bem a reencarnação, não, porque, para mim,
tudo acontece no mesmo tempo e espaço. O que ele quer dizer é o seguinte, que existe vários fractais da gente, entendeu? Então, o que você faz aqui agora, você está impactando em você mesmo, em outra existência paralela a essa, porque ele tira o tempo e espaço, né? Então, a gente acredita no nasci, vivi, morri, renasci, vivi, morri, renasci, e ele fala que isso tudo é paralelo. Cara, me deu um nó na cabeça, entendeu? Me deu um nó na cabeça que eu falei para ele, ó, muito maneiro, mas a gente conversa daqui a 50 anos, entendeu? Não dá para conversar agora não, velho. Né? Mas o que eu quero dizer é isso, né? A gente se desvencilhar do sistema de crenças que nos é passado, porque isso também nos traz sofrimento. Isso também nos tolhe em determinadas circunstâncias, sabe? Então, a gente tem muita dificuldade em conviver com o diferente, né? Simplesmente porque ele é diferente. Porque você aprendeu assim, então você aprendeu a falar baixo. Se a pessoa berra, a pessoa é mal educada. Não é, é um sistema de crença diferente. Entende? Então, eu acho que também no desapego, eu só queria acrescentar, eu acredito que a gente precisa aprender a se desapegar, é o que a Marcinha estava falando, né? E eu acho muito legal isso, que a gente fala, né, que Deus sabe de tudo, que Deus está no controle, mas se meu filho morrer, eu vou berrar. Eu vou berrar, eu vou questionar, né? Deus está no controle, né? Daqui para fora é fácil, cara. Deus está no controle. Mas na hora que você é testado mesmo, aí a perninha balança, né? Mas por que comigo? Mas por que eu? Né? Mas por quê? Então é isso mesmo, é uma questão de educação, passo a passo mesmo. É difícil se desapegar, porque a gente confunde desapego com desamor. Isso é outra coisa. Você não precisa desamar para se desapegar. Entende? E a gente confunde muito isso. Então, é interessante também. Né? Então, eu queria trazer essa visão para a gente pensar um pouquinho aí. Nossa, maravilhoso tudo que você falou. Alguém mais quer falar alguma coisa? Maniquita. Alexandre, junto em relação à física, tá? Física quântica, então, senhor na causa. Não consigo entender nem a física. A quântica, então, já peguei livro, já peguei vídeo, já peguei até desenho, gente. Vocês têm noção, não vai. Deixa para a próxima. Essa questão da lição, enquanto a Lívia estava falando, me veio assim dela falar de desapegar, né? Da gente desapegar dos nossos, né? Nosso pai, nossa mãe, nosso filho. E aí eu pensando no que Jesus fala, né? Do odiar o pai, que não quer dizer exatamente isso, que eu acho que é bem aí essa questão, porque a gente entende, né? Meu pai, minha mãe, meu filho e tal, e a gente esquece que nós somos universais, né? Porque a gente teria que amar. Eu acho o que ela falando, e aí eu li lição, e que eu entendi dessa lição seria o seguinte: está dizendo que não é para você amar só os pais, só a sua mãe. Ver as pessoas como seus. Você vai amar aquele língua caído na rua como se ele fosse seu pai, porque amanhã ele pode ser seu pai. Você vai amar aquela prostituta como se ela fosse a sua mãe, porque a mãe pode ser a sua mãe. Então, eu acho que ele está querendo dizer, enquanto a gente não tiver esse amor fraternal e universal, a gente não pode ser discípulo dele. E eu acho que é bem por mesmo, porque Jesus ama todos incondicionalmente. Então, para você ser discípulo de um mestre, você tem espaço deste mestre. Né? E se ele amava todos com igualdade, sem distinção, né? Não importasse se ele tinha um laço de parentesco, por exemplo, a mãe dele, ele amava a mãe dele, como que ele amava qualquer pessoa que ia caído na estrada. Então, eu acho que, pelo menos o que eu entendi da lição, seria isso. A gente ter que amar, a gente conseguir não ter, né? Mas conseguir amar a todos de forma igual. Como se todos fossem o nosso sangue, vamos dizer assim.
Porque nós, como espíritos, nós somos todos de uma grande família. Então, a gente desperta isso, a gente tirar a parte material, tirar essa visão material, vamos dizer assim, e conseguir colocar ela numa visão espiritual, quando eu enxergar a todas as pessoas do planeta, que eu ainda vivo, como meus irmãos, meus pais, minha mãe, eu vejo em todos o mesmo amor que eu tenho pelos outros, eu tenho pelos outros, que eu não sou consanguíneos, né? Então, eu acho que eu achei isso da lição. O discípulo, eu teria que amar como Jesus e amar de forma igualitária. E na questão que a Mar falou também, realmente complicado, né? Molinho falado para fora também, como ele falou. Mas uma coisa que eu vi outro dia é a diferença entre conhecimento e sabedoria. É o que a gente está, né? Você lê, você estuda, você adquire conhecimento. Quando é que isso se torna uma sabedoria? Quando aquilo entra dentro de você e você faz de forma natural. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer arroz, meu arroz tinha várias funções. Você poderia rebar uma casa, você poderia fazer, né, uma estrutura, né? Se fosse assim para um lugar que não tinha problema, que eles ficavam na parede de estômago vários dias, era uma beleza, né? Eu tinha a receita, eu tinha o conhecimento, sabia água, né, tempero, o arroz, sal, fogo, e o conhecimento. Mas a sabedoria de fazer eu não tinha. Eu saía uma desgraceira aquilo, né? Nem por misericórdia ninguém comia, nem por amor à pátria. Mas o que acontece? A prática, né? Fui fazendo, errando, acertando. E hoje eu faço, nem percebo como é que sai soltinho, bonitinho, gostosinho, porque eu hoje, sabedoria, olha que nasce. Então, assim, é uma coisa, né, trivial, mas o restante da vida é isso. Você tem o conhecimento, nós temos o conhecimento do Evangelho. Por que a gente ainda não aplica? Porque não virou conhecimento. Aquilo ainda não insertou na gente. Então, quando eu acho que incide de uma forma que faça naturalmente, aquilo vira sabedoria. E aí você vai fazer caridade, você vai ser benevolente, vai ser perdoar naturalmente. A gente chega lá, né? Rapidinho. Ai, gente, eu adorei para onde o estudo foi, assim, porque a gente, assim, o que está escrito, né, que a gente já leu já fez esse estudo algumas vezes, o que está escrito, até anotei aqui algumas coisas, eles falavam em aramaico e o evangelho foi escrito em grego, depois traduzido para o latim e depois para as línguas modernas. Então você imagina quanta coisa não se perdeu nisso, né? Está escrito isso no texto, né? Só de outras palavras. Foi escrito depois da morte de Jesus, foi escrito de maneira manual, são 16 ou 17 autores, durante 70 anos. Então você imagina também tudo isso. Quanta coisa também não deve ter perdido, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, tira uma vírgula e por aí vai. E as palavras têm com vários significados diferentes. O odiar é amar menos. Odiar pra gente é uma coisa tão forte, né? Mas para eles era amar menos, né? Então, já fica um pouco mais leve. E amei quando o Alexandre falou confundir desapego com desamor. É muito desafiador isso, né? Sabemos, mas somos humanos, né? E a gente está errando, igual o arroz da Mônica, errando, acertando, errando, acertando. E que a Mônica falou, como espíritos somos todos da mesma família, né? E foi o que ele quis dizer, como espíritos, nós somos todos da mesma família. Então, nós temos que amar todos da mesma forma, mas isso também é muito desafiador. É um texto muito desafiador, essa estranha moral aí. Ah, meu Deus! Vamos fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a prece final hoje? Quem sente no coração de fazer a prece final? Vou escolher, senão acho que ninguém fala nada. A Lívia levantou o dedo. Vamos fechar nossos olhos.
e agradecer por mais um evangelho, agradecer por essa quarta-feira que está chegando no fim, e agradecer por mais um mês que está se iniciando, que possamos carregar todos esses ensinamentos no nosso coração e não só guardar para a gente, mas que a gente possa também levar para o mundo, levar para os nossos próximos, levar para as pessoas que amamos, para as pessoas com quem convivemos. Possamos sempre espalhar esses ensinamentos da melhor forma possível, que possamos sempre vibrar no amor, no bem e emanar tudo aquilo que Jesus sempre diz para a gente, sempre nos ensina, possamos ser Ele da melhor forma possível, a cada dia a mais. Muito obrigada a toda a espiritualidade que esteve presente aqui nos nossos lares, no lar de cada um. E pedimos humildemente que no final deste evangelho as nossas águas possam ser fluidificadas de acordo com a nossa carência, a nossa necessidade, tanto física quanto espiritual, e que possamos sair daqui renovados diante dos ensinamentos e do amor de Cristo. Assim seja. E vamos tirar nossa foto? Vamos, Lívia! Adorei a prece. Da Juju também. As duas. Começamos e fechamos com chave de ouro. Sim. Chegaram todo mundo? 1, 2, 3 e sorrindo! Pronto, pode se mexer. Beijo! Beijo, gente. Até amanhã! Beijo, gente. Até amanhã.